nós vamos começar a nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos trabalhar ali o tema cadeia alimentar. Então, eu tinha pedido já para vocês pegarem apostila, caderno, para anotar as dúvidas de vocês. Então, podem abrir a apostila de vocês na página 134. Tá aberta? Não, peraí, professor. Então, a gente vai fazer um apanhadão aqui da página 124 a 134. Ah, tá. 124. Pronto. Maravilha. Então, vocês podem me acompanhando. A qualquer momento, vocês podem me interromper para a gente tirar dúvidas, ok? Ninguém vai sair dessa aula com dúvidas, por favor, ok? Bom, vamos lá, então. Então, para se falar sobre cadeia alimentar, primeiro a gente tem que entender o que esse termo cadeia alimentar quer dizer. Concorda comigo? Cadeia alimentar, conforme vocês já estão vendo aí no vídeo, né? Seres pequenos sendo comidos por seres maiores. Cadeia alimentar é exatamente isso, ok? Então, a cadeia alimentar, ela é o quê? Ela é uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro, ok? Então, essa questão de um ser vivo comendo o outro é a cadeia alimentar. A definição dela é algo bem simples, mas cadeia alimentar, ela tem muitas... Oi? A cadeia alimentar, ela tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente tem que entender, tem que aprender, o que vai ser importante para a gente aí ao longo desse ano. Então, para a gente falar sobre cadeia alimentar, já que é um ser vivo comendo o outro, a gente vai saber que nem todo ser vivo come outro ser vivo. Concordam comigo? Nós já havíamos aprendido na nossa última aula online que tem seres vivos que produzem o próprio alimento. Concordam comigo? Alguém se lembra quais são os seres vivos que produzem o próprio alimento? As plantas? As plantas, maravilha. Plantas, algas e cianobactérias. Essa terceira a gente vai aprender ainda. Então, esses seres que produzem o próprio alimento, quando a gente falar sobre cadeia alimentar, a gente não vai chamar plantas, algas e cianobactérias. A gente vai dar um nome geral para eles. Então, os seres na cadeia alimentar que vão produzir o próprio alimento, ou seja, não vão comer nenhum outro ser, na cadeia alimentar, eles vão ser chamados de produtores. Tanto que eu já coloquei aqui uma imagem resumida na nossa última aula. Lembra que nós vimos na última aula que os seres autótrofos, ou no nosso caso aqui, os produtores, realizam a fotossíntese? Uhum. Eles pegam aqui o CO2, ou dióxido de carbono, a água, junto com a energia do sol, a energia da luz, eles produzem o açúcar e liberam o oxigênio. Isso nós aprendemos na última aula. Vejam só, eles estão adquirindo o alimento que eles precisam, mas eles não estão comendo nenhum outro ser. Então, quando esses seres que fazem fotossíntese na cadeia alimentar vão ser chamados de produtores. E aqueles que comem outros seres vivos na cadeia alimentar, eles vão ser chamados de consumidores. Então, olha só, nós estamos vendo aí duas imagens com dois consumidores diferentes. Do lado esquerdo ali vocês estão vendo um grilo e do lado direito um leão ali, dois exemplos de consumidores da cadeia alimentar. Ou seja, o produtor produz o próprio alimento, o próprio nome já fala. Consumidor, ele consome alguma coisa do meio. Ou seja, o consumidor, ele come um outro ser vivo. Sobre produtor e consumidor, alguma dúvida até aqui? Professor. Pode falar, Léo. Professor, então todos são consumidores? Todos os animais são consumidores? Todos os animais são consumidores. Maravilha. Todos os animais, todos os protozoários, todas as bactérias que não fazem fotossíntese, todos esses seres são consumidores. Okay? Bem colocado, Léo. Então, vamos entender como que é essa relação entre esses dois grupos, ok? Então, já que cadeia alimentar é um ser comendo outro, a gente vai entender então que eu tenho ali uma planta representando ali um produtor.
Então, ele vai produzir o alimento, vai produzir a própria energia que ele precisa. E o que acontece? Esse produtor, ele vai servir de alimento para um consumidor. Você concorda comigo? Então, ali, ó, um grilo, por exemplo, ele se alimenta de uma planta. Então, ele é um consumidor. Então, vamos chamá-lo de consumidor. Mas, esse processo de um alimentando o outro não para por aqui. Por quê? Porque esse grilo vai servir de alimento para um outro ser também. Você concorda comigo? Então, ali, ó, tem um sapo que vai se alimentar do grilo. Opa, peraí. Se um sapo está comendo um outro ser vivo, você concorda comigo que ele também é um consumidor? Ele também é um consumidor. Então, a gente vai ter que diferenciar um consumidor do outro. Por quê? Eu tenho aqui um consumidor consumindo o produtor e eu tenho o consumidor consumindo o quê? Outro consumidor. Então, a gente vai diferenciar. Como que é essa diferenciação? É bem simples. O consumidor que consome o produtor, ele vai ser chamado de consumidor primário. E o consumidor que come o consumidor primário vai ser chamado de consumidor secundário. Entenderam? Maravilha? Mas para por aqui? Não. Esse consumidor secundário pode servir de alimento para um outro ser, como, por exemplo, uma cobra. Concordam comigo? Como eu vou chamar essa cobra? Consumidor terciário. Bem colocado. Quem que falou aí? Cauã. Ah, Cauã, bem colocado. É isso aí. Então, essa cobra, ela não vai apenas comer, ela também pode servir de alimento para um outro ser. No caso aqui, uma águia, por exemplo. Só que acontece, essa águia, ela também vai ser um consumidor. Que consumidor que ela vai ser? Quintenário. Oi? Quintenário. Ó, não, ela vai ser o consumidor quartenário. Quintenário é o quinto. Tá no terceiro. Acertei. Se algum outro animal comer a águia, aí sim, Vai esse ser próximo quartenário. vai ser o quintenário. Quintenário. Isto. Entenderam? Então, esse processo de um comendo o outro é a cadeia alimentar. Então, isso que vocês estão vendo montado aí é exemplo de cadeia alimentar. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os indivíduos da cadeia alimentar? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Não. Posso continuar? Pode. Isso é só o comecinho da aula, hein? Então vou prestando atenção aí. Então, ali eu tinha colocado um exemplo de cadeia alimentar, mas eu tenho vários outros exemplos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma planta que vai servir de alimento para um caramujo, e esse caramujo pode servir de alimento para um peixe, que vai servir de alimento para uma garça. Ou ali, ó, uma planta que vai servir de alimento para um besouro, que vai servir de alimento para um sapo e que vai ser comido por uma águia. Ou uma planta que o rato vai comer e depois o rato serve de alimento para a cobra. E assim por diante. Se a gente prestar atenção aqui, olha, eu tenho na nossa maioria, com exceção desse peixinho aqui, nós temos na nossa maioria aqui exemplos terrestres de cadeia alimentar. Concorda comigo? Só que cadeia alimentar, ela está presente em todos os lugares que tem seres vivos, inclusive nos ambientes aquáticos. Então, eu vou ter cadeias alimentares aquáticas também. Olha esse exemplo que bacana. Aqui eu tenho seres microscópicos, né, algas marinhas. Essas algas vão servir de alimento aqui, por exemplo, para um crio, um camarão de uma forma geral, que pode servir de alimento para um pinguim ou servir de alimento lá para uma foca. Lá naquele começo da nossa aula, vocês viram aquele GIF que eu coloquei lá no começo? Que da hora. Deixa eu voltar lá para o começo. Opa, cadê aqui? Cadê? Volta lá, Ricardo. Mais um. Olha esse GIF que eu tinha colocado aqui no começo. Que legal. Espera aí que vai começar de novo. Então, olha só. Eu tenho seres microscópicos que vão servir de alimento para os seres um pouco maiores, que vai servir de alimento para peixes pequenos, que vai servir de alimento para peixes médios, que vai servir de alimento para um peixe bem grande aqui, que é o tubarão. Tubarão. Aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar aquática. Aquática. Eu não sei por que o vídeo termina com uma baleia, porque baleia não come tubarão, tá? Mas não foi eu quem fiz ele. Então, deixa eu voltar onde eu estava.
Então, entenderam como que funciona uma cadeia alimentar? Sim. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Posso complicar um pouquinho então? Pode. Legal, né? Para que simplificar se eu posso complicar, né? Oh, meu Deus. Depende, né? Depende, não. Vocês não têm escolha, não, hein? Eu pergunto, mas se vocês falarem que não, eu vou continuar mesmo assim. Vamos lá, pessoal. Minha cabeça. Vamos lá. Gostei, Léo. Ficou da hora o seu corte aí, hein? Valeu. Vamos lá. Então, galerinha, vamos resumir aqui a cadeia alimentar. Então, eu tenho um produtor que vai produzir o próprio alimento. Esse produtor, a energia que ele produziu, ele vai passar parte dessa energia, quando ele for comido, para um consumidor primário. Concorda comigo? Esse consumidor primário, após ele vai adquirir a energia, vai utilizar uma boa parte dela, mas quando ele for comido por algum outro ser, a energia vai ser passada para um consumidor secundário. E assim por diante. Mas o que acontece? Eu já havia dito para vocês em sala de aula que na natureza, a perfeição da natureza, né, a perfeição de Deus expressa na natureza, ela é incrível porque no meio ambiente as coisas são cíclicas. Ou seja, as coisas funcionam de um modo onde ela tem um começo e as coisas terminam onde elas começaram. O começo é o mesmo lugar do fim. Mas não é o que está acontecendo aí. É um círculo, então. É um círculo. Se a gente prestar atenção aqui, o que eu tenho não é um círculo. Por quê? Porque a energia desse vem para esse, a energia desse vem para esse e fica tudo acumulado aqui. Ué, chega uma hora que a quantidade de energia, a quantidade de alimento ali dos consumidores finais vai ser muito grande. Tem alguma coisa errada aí. Errada não. Tem alguma coisa faltando aí. Vamos imaginar um cenário. Por exemplo, um produtor. Esther, me fala um produtor qualquer aí. Não sei, uma planta. Tá, Tem uma flor. Tá, uma fruta. Que fruta? Não sei, qualquer uma. É banana. Banana, legal. Então a gente tem um pé de banana, uma bananeira, e ali um cacho de banana lindo, maravilhoso. Inclusive foi a fruta que eu comi no café da manhã. E o que acontece? Os animais ali vão poder comer aquelas bananas quando elas estiverem maduras. Mas se uma banana amadurecer, cair no chão e ninguém comer ela, e aí ela vai começar a estragar, e aí ninguém vai querer comer. Para onde vai a energia que estava armazenada? Ela vai virar um nutriente por Tô gostando de ouvir. Vai voltar para a terra, para o solo? Vai voltar para a terra, para o solo, mas na verdade... Ela vai voltar para o solo e uma planta vai se alimentar do que era da planta e outro ser vai se alimentando e assim por diante. Isso que vocês estão falando tá certo, mas a gente está pulando uma etapa. A gente está pulando uma etapa que eu vou passar para vocês. Ou um outro caso, um consumidor primário ali. A gente tinha visto, por exemplo, um grilo. Um grilo, ele vai servir de alimento para outros seres. Mas se o grilo ficar velhinho, ele vai morrer de velhice e não vai ser comido por ninguém. E a energia que ficou armazenada no grilo vai para onde? Ou então, um animal que come grilo, uma galinha. A galinha come o grilo, né? Come insetos de uma forma geral. Essa galinha pode servir de alimento para outros seres. Mas se essa galinha, sei lá, pegar uma doença e morrer ali... Ela vira nutrientes para o solo. Então, mas... os nutrientes que estão presentes nesses seres vivos, as plantas não conseguem utilizar. Do jeito que os nutrientes estão nos seres, plantas não conseguem usar. Por quê? Porque os nutrientes que estão presentes nos seres vivos, quem consegue usar é somente consumidores. Plantas precisam de um nutriente diferente. Então, aí entra uma participação de um terceiro grupo. Além de decompositores, consumidor, não sei quem falou aí, mas está de parabéns. Nicolas. Porque todos os nutrientes desses seres pode ser passado para um terceiro grupo, que são os decompositores. Conforme o nome já fala, decompor alguma coisa é desmanchar alguma coisa, não é?
é quebrar, decompor é fazer com que ela fique menor. E o que o decompositor faz? Ele pega os nutrientes desses seres vivos e quebram esses nutrientes de modo que ele forma nutrientes que os produtores conseguem utilizar. E aí sim, depois que os decompositores agem, ele pega aqueles nutrientes e devolve para as plantas. Agora sim nós temos um ciclo, né? Esse ciclo pode vir completo, né? Daqui até aqui. Esse ciclo pode parar aqui na metade, mas ele volta. Ou ele, aqui no começo mesmo ele pode voltar. O importante é que na natureza as coisas sejam cíclicas, ou seja, o final de tudo seja o começo da repetição daquele sistema, ok? E quem serão esses decompositores na natureza? Os decompositores vão ser dois grupos de seres vivos. Decompositores serão bactérias, seres que são unicamente microscópicos, ou poderão ser os fungos. Como exemplo aqui, eu coloquei alguns cogumelos crescendo, mas nem todo fungo é visível aos nossos olhos, ok? Se você pegar a sua apostila, deixa eu fechar que eu tinha deixado aberto. Se você abrir a sua apostila na página 131, você vai ver aí a imagem de alguns decompositores, ok? Aí, nesse caso, está mostrando apenas cogumelos e orelhas de pau. Mas bolores que crescem nos alimentos de uma forma geral, mofos que crescem pela casa, tudo isso são fungos também. Tudo isso são decompositores. Então, o que os decompositores fazem? Pega um ser vivo morto, para vocês entenderem, ele pega um ser vivo e decompõe aquele ser, aqueles nutrientes que foram decompostos são devolvidos para as plantas e o ciclo começa tudo de novo. Entenderam? Alguma pergunta até aqui? Não. Não? Professor, só para ter certeza, os fungos e os mofos é a mesma coisa? Só com nomes diferentes? Ou não? Só muda o lugar onde, né? Fungos, não necessariamente. Fungos é um grupo amplo de seres vivos. É como se eu falasse, um cachorro e um animal é a mesma coisa? Não. Não. Todo cachorro é um animal, você concorda? Mas nem todo animal é um cachorro. Ou seja, animal é um grupo muito grande de seres vivos. Cachorro faz parte desse grupo. Mesma coisa, fungos é um grupo muito grande. Bolores, cogumelos, mofos fazem parte desse grupo grande chamado fungo. Tem vários tipos assim de fungos. Maravilha, tem vários tipos. Então, bolores, cogumelos, orelhas de pau, todos esses são exemplos ou tipos de fungos. Respondido? Aham. Maravilha. Alguma dúvida a mais? Não? Deixa eu ver aqui o pessoal, todo mundo aqui, muita gente com as câmeras desligadas. Eu querendo matar a saudade de vocês, vocês me desligam as câmeras. Oh, meu Deus. Ah, professor, pelo amor de Deus. Ei, Isa, já faltou da aula do professor João e ainda não quer aparecer aqui? Vou te contar, viu? Vamos lá. Mas eu tô aqui, Mas você tá aqui. Vou falar pro professor João que você gosta mais de ciências do que de inglês, viu? Vamos continuar aqui então. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar completa. Então, eu tenho aqui um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário, mas todos eles vão passar em algum momento pelos decompositores, ok? Entenderam até aqui? É bem tranquilo, não é? Um conteúdo até de boa. Legal. Eu deixei ele, vocês podem perceber que nas lições que eu tenho passado, vocês já estão lá no solo. Eu já passei uma atividade de solo. Eu pulei essa parte porque eu queria fazer ela na forma de videoaula mesmo. Eu queria deixar ela o mais fácil possível para vocês. Bom, vamos continuar aqui. Quem está falando aqui é o Cauã? Sim. Pode falar. Se uma planta, que é o produtor, certo? Certo. Se ela morrer, Aí ela vai... não pode... Ela tem que passar pelos decompositores? Tem que passar pelos decompositores. Por quê, Cauã? Existem na natureza diversos tipos de nutrientes, ok? As plantas utilizam um tipo de nutriente chamado nutrientes inorgânicos. A gente vai aprender o que é isso. Mas
os principais nutrientes presentes nos seres vivos são os nutrientes chamados de nutrientes orgânicos. Então, o que acontece? Dá para reutilizar e inorgânicos aqui não dá, né? Não, os dois dá para reutilizar. Os dois dão para reutilizar. Mas o que os decompositores fazem? Eles pegam os nutrientes orgânicos e transformam eles novamente em inorgânicos. Então, as plantas pegam o inorgânico, transformam em orgânico. O consumidor primário come aquele orgânico e passa depois para o secundário, e passa para o terciário, para o quaternário, para o quintenário e assim por diante. Em algum momento, esse nutriente orgânico vai voltar para a natureza. E aí, quando ele voltar, os decompositores vão transformar de novo em inorgânicos. E o ciclo começa de novo. A diferença entre orgânicos e inorgânicos, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho aí. Tem algum telefone vibrando aí em cima? Tá saindo som. Professor. Quem tá falando? É a Isa? Pode falar. Professor, no final da aula eu ligo minha câmera. Não, sem problema. Então, no final da aula, eu vou dar um print lá, uma foto com todo mundo aparecendo. Pelo amor de Deus. Não dá tempo de você ir lá pentear o cabelo. Vamos lá, pessoal. E passa perfume, por favor. Galerinha, só que, olha essa foto aqui. Deixa eu pôr um outro exemplo, na verdade. Oi, professor. Quer tirar uma dúvida, Léo? É por causa que teve uma ligação aqui. E aí depois não deu para escutar. Não tem problema. Se tiver perdido alguma coisa, eu vou postar a aula lá depois. Aí você revê ela lá, não tem problema. E lembra, pessoal, não é porque você não teve dúvidas agora que uma dúvida não pode surgir depois. Então, se você surgir alguma dúvida depois, me chama pelo chat lá no Escola Web que eu respondo para vocês. Mas, pessoal, vamos ver um exemplo aqui de uma outra cadeia alimentar. Coloquei ali produtores, tomates. Tomates são plantas com frutos. Então, são ali um grupo de plantas angiospermas, que a gente vai aprender sobre elas mais para frente. Esses tomates podem servir de alimento para um consumidor. Um exemplo de consumidor, que eu posso falar que se alimenta de tomates, mais uma vez, os nossos amigos grilos ali, ok? Esses grilos que são consumidores primários, podem servir de alimento para um outro ser, como, por exemplo, um sapo. Tudo bem até aqui? Já esse sapo pode servir de alimento também para um outro ser vivo, como, por exemplo, aqui, uma cobra. E essa cobra também vai poder servir de alimento para um outro ser vivo, como, por exemplo, uma águia. Tudo bem? Essa cadeia alimentar está nítida para vocês? Sim. Beleza. Só que na natureza não é assim que acontece. Por quê? Tudo bom, Isa? Estou te vendo agora. Aí sim. Na natureza não é só assim que as coisas funcionam. Na natureza eu vou ter ali uma variedade de alimento que o ser vivo vai poder escolher o que ele quer comer. Quer dizer, alguns podem escolher, outros não. Mas vamos imaginar um ambiente com uma biodiversidade bem grande. Então, por exemplo, tomates. Tomates vão servir de alimento só para grilos? Não. Na natureza, outros seres vivos vão poder comer tomates também. Por exemplo, um outro ser vivo que pode comer tomates, além de grilos, besouros. Ah, legal. Então, você está falando, professor, que esses produtores só servem de alimento para insetos? Não. Por exemplo, os tomates, eles podem servir de alimentos também para pássaros. Concorda comigo? Legal. Só que esse pássaro específico, ele é um pássaro que não come só produtores. Esse é um pássaro que tem uma alimentação diversificada. Quando não tem tomate, ele pode comer o quê? Ele pode comer um outro ser vivo. Como, por exemplo, o grilo ou até mesmo o besouro. Então, olha só, o que para nós era uma linha reta, né? A cadeia alimentar para nós estava sendo até agora uma linha reta, agora ela tem outros caminhos que ela pode percorrer. Já esse pássaro, por exemplo, ele está comendo ali 3 tipos de alimento.
Mas esse pássaro também vai ser alimento para outros seres vivos, como, por exemplo, para a cobra e para a águia. Então, quando eu tenho várias cadeias alimentares ligadas, por exemplo, se eu fizer acompanha... Pessoal, vamos prestando atenção aqui na aula. Presta atenção ali no mouse. Se eu fizer este caminho, eu tenho uma cadeia alimentar. Se eu fizer este caminho aqui, eu mudei, eu tenho outra cadeia alimentar. Se eu fizer aqui, eu tenho outra, e assim por diante. Então, esse processo onde eu tenho várias cadeias alimentares juntas, unidas, eu já não vou chamar mais de cadeia alimentar. Isso daqui eu vou chamar de teia alimentar. Porque lembra um pouco uma teia de aranha ali, né? Vários caminhos eu posso percorrer. Então, como que eu diferencio uma cadeia alimentar de uma teia alimentar? Muito simples. Na cadeia alimentar, eu tenho um único caminho que eu posso fazer. Normalmente, na cadeia alimentar, a gente não considera os decompositores, ok? A gente não considera. Eu nem coloquei os decompositores aqui. Por quê? Porque decompositor se encaixa em qualquer lugar, né, da cadeia. Então, a gente vai desconsiderar eles. Então, na cadeia alimentar, eu só tenho um caminho. Na teia alimentar, eu posso ter 2 ou mais caminhos. Tudo bem? Se eu tivesse colocado só esse besouro aqui, já seria uma teia alimentar, mesmo que eu tivesse colocado o pássaro. Porque o produtor podia vir para o grilo ou para o besouro. Se eu tenho 2 ou mais caminhos, em algum momento, deixa de ser uma cadeia e torna-se uma teia alimentar. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Uma dúvida. Deixa eu ver. Quem? O Cauã? Pode falar, Cauã. Se eu vou dar um exemplo do leão. Tá. Se um leão comer outro leão, pode ser considerado uma... Tipo, essa teia aí, depois da águia, veio outro animal e depois veio o leão. Pode. Se o leão comer outro leão... Não tem problema. Por exemplo, vamos supor que um leão é consumidor terciário. Quando o leão comer o outro, este vai ser o consumidor quaternário. Esse processo de um ser vivo comer outro da mesma espécie pode acontecer e acontece na natureza, ok? Então não é algo tão raro assim de se acontecer. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Então, antes de encerrar, eu só quero fixar algumas coisas importantes que a gente tem que se atentar, alguns detalhezinhos. Por exemplo, a primeira observação que eu quero deixar aqui para vocês, falando sobre cadeia e teia alimentar agora, é o sentido da seta. Não sei se você percebeu, mas todos os trajetos eram marcados por setas. E o que acontece? A seta, ela indica o sentido em que a energia está indo. Então, olha só, 2 exemplos. Eu tenho aqui um trigo servindo de alimento para um rato. Nos 2 casos, é o rato que vai comer o trigo, certo? Nesse primeiro, eu estou dizendo, a energia do trigo vem para o rato. Mas você pode pensar, aqui eu poderia marcar que o rato come o trigo. Só que a seta, ela tem que indicar o caminho que a energia faz. Ou seja, a energia do trigo está vindo para o rato. Esta é a forma correta. Se em uma cadeia ou teia alimentar eu fizer isto, eu estou dizendo, a energia do rato está vindo para o trigo. Ou seja, eu estou dizendo, o trigo está comendo o rato aqui. Então, essa segunda opção, ela está errada. A seta, ela indica o caminho que a energia está fazendo. Ou seja, a energia do produtor vem para o consumidor primário. Do consumidor primário vai para o consumidor secundário. Secundário para o terciário e assim por diante. Alguém não entendeu o que eu quis dizer aqui? Não? Beleza. Uma segunda observação que eu quero que vocês entendam, isso vocês já sabem, é a classificação dos seres vivos pelo tipo de alimento que eles vão consumir. Ok? Nós vamos dividir todos os seres vivos em 4 grupos. Eu tenho aqueles que produzem o próprio alimento, eles só produzem o próprio alimento. Esses aqui vão ser os produtores.
Eu tenho aqueles seres vivos que só se alimentam de produtores, só comem plantas. Esses seres vivos que só comem plantas, ou seja, só comem produtores, vão ser chamados de seres herbívoros. Eu tenho aqueles seres vivos que só se alimentam de consumidores, ok? Eles não comem produtores, só comem consumidores. Os que só comem consumidores vão ser chamados de carnívoros. Mas eu tenho aquele que come o que tem. Às vezes tem produtor, eu como produtor. Às vezes tem consumidor, eu como consumidor. Que é o caso dos seres humanos. Esses seres que comem tanto produtor quanto consumidores vão ser chamados de onívoros. Então, onívoro é aquele ser vivo que come tanto plantas quanto animais. Ou melhor, come tanto produtor quanto consumidores. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, deixa eu ver aqui. Esther, Leonardo, Isa, Cauã, Mariana, Guilherme, Vitor. Deixa eu ver aqui. Nicolas e Larissa. Alguém alguma dúvida? Não. Professor, só para tirar assim, porque na natureza vai ter sempre teias alimentares, porque encontrar uma cadeia alimentar seria mais difícil, né? Porque Bem mais difícil. Na natureza a gente vai encontrar as teias alimentares, ok? Só em ambientes com muita restrição de alimento é que a gente vai ter a formação de uma cadeia alimentar. Mas a gente estuda as cadeias alimentares quando eu quero trabalhar com grupos específicos de seres vivos, ok? sim. Então, quando eu quero trabalhar só com aqueles seres vivos, eu posso montar uma cadeia. Mas na natureza eu vou encontrar na forma de teia, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Então, De bom. isso é tudo, pessoal. Acabou.